Eu nasci dia 4 de janeiro de 1984. Eu nasci na região do Tatuapé, né? Fui registrado no hospital ali próximo ao Tatuapé, mas fui criado na região do Jacuí, né? Vila Jacuí, ali, aquelas mediações, Vila Jacuí, Vila Reis. Sou do dia 5 de março de 81, né? Dá pra fazer os cálculos aí, quantos anos estou, né? Também na região ali do Jacuí, Vila Reis, e ali a gente, né, crescemos. Nos encontramos. Nos apaixonamos. Verdade, ainda bem que ele saiu do Tatuapé, né? Então, na minha infância eu morei, como eu falei, nessa região. Também tive uma parte muito boa que eu considero da minha vida, que foi na região de Itaquera, né? Onde eu tive parte da minha infância, ali próximo ao Jardim Planalto. Joguei muita bola, né? Soltei pipa, ficava na rua até tarde, entendeu? Eu aprontava, né, as presepadas que toda criança geralmente nessa idade apronta, mas foi naquela região ali de Itaquera, ali próximo ao Jardim Planalto, ali naquelas mediações, a estrada de Itaquera Guaianás, ali era minha quebrada, era meu pedaço ali. Tive uma infância muito boa, muito boa. Meu pai tinha uma boa condição, ele era metalúrgico, sempre deu de tudo pra gente, sempre se esforçou muito, então eu tive uma infância muito boa até depois que ocorreu, né, a entrega dele mesmo ao alcoolismo, mas tive uma infância muito abençoada, pra honra e glória do Senhor. Eu lembro de momentos muito bons, que é o que me faz, assim, lembrar e ter somente saudade, né? Lembro que foi com 9 para 10 anos de idade que eu conheci a Jesus, e a gente estava enfrentando um problema muito desafiador na nossa vida naquela época, né? Meus pais eram separados, eu morava com meu pai, enfim, eram situações. E ali eu passando em frente a uma igreja evangélica, né, ali em Itaquera, eu ouvi uma canção, e aquela canção me chamou muita atenção. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. E eu decidi entrar, né? Eu falei, eu vou entrar nesse culto aqui, eu acho que parece ser legal aqui. Eu falei com o colega meu que estava junto comigo, que a gente saía da escola, passava em frente à igreja, ele, não vou entrar não. Eu falei, eu vou entrar um pouquinho, vou ficar um pouquinho e vou embora. Só que aí o primeiro culto eu entrei, né? Não fiquei um pouquinho, acabei ficando o culto todinho. E ali, eu acho que desde de pequeno Deus já tinha um chamamento na minha vida, assim, eu já tive aquela coisa voltada para Deus. É como ele sempre conversa, né? E ele até fala, né? Que esse negócio de 20 berço não existe, né? Mas os meus avós sempre foram cristãos, né? Desde quando eu nasci. E eu aprendi muito a Bíblia com meu avô, né? O meu avô, por parte da minha mãe. Então eu ia com o meu avô na primeira igreja batista de São Miguel Paulista. Então eu ia com ele, fazia companhia para ele, fui conhecendo um pouquinho, né, de uma vida cristã. E foi quando eu fui crescendo, aí foi tendo algumas dificuldades, porque meu avô já tinha começado a ter alguns problemas de saúde, e aí ficou um pouco longe. E aí foi quando, do lado da minha casa, tinha uma Brasil para Cristo, foi quando eu comecei a ir mais assim, sozinha, porque era perto, minha mãe deixava eu ir, porque era tipo 3 casas do lado da casa dos meus avós, a igreja. E aí eu tinha 9 anos também. Então ela já falava, ela ficava no portão e ela me observava eu chegar na igreja. Aí ali na Brasil para Cristo eu comecei, né, a gostar. E fiquei firme até hoje, para o glória do Senhor, desde os meus 9 anos também, assim como você, né? 9 anos. Sim. Falei. E você fez a parte mais importante, falei, você me conheceu. Não, né, com certeza, eu vou chegar lá, não vamos chegar lá? Quando eu conheci ela, né, a gente começou através de uma amizade muito bonita, né? Foi num momento muito desafiador da minha vida, né? Em vários aspectos, e ela era aquela amiga. Por isso que eu sempre falo que antes de você ter uma pessoa na sua vida, é você ter um amigo, uma amiga primeiro. E aconteceu isso justamente com a gente. Ela era uma pessoa, a gente era tão amigo que eu chegava a olhar para ela assim como uma irmã. E um dia um casal de amigos nossos, né, que a gente se conheceu na igreja, obviamente, fazia parte do louvor, ela fazia parte do Ministério de Coreografia na época, que não é Ministério de Dança, mas coreografia.
Mas um dia esse casal de amigos, ele olhou pra si e falou: nossa, vocês dariam um casal perfeito. E aí aquilo ali eu falei assim, não, mas eu olhei assim, eu falei, não tem lógica. Ela é como uma irmã pra mim. Não, mas vocês dariam um casal perfeito. Nossa, eu olho pra vocês assim, e essa pessoa que falou isso, ela é uma mulher de Deus, né? E aí quando ela falou aquilo, uma coisa muito estranha, porque daquele dia em diante eu comecei a olhar para ela com outros olhos, né? Eu comecei a ter um olhar assim de começar a me apaixonar por ela. Até então eu levava ela no ponto de ônibus, a gente conversava por telefone, acabava o culto, a gente conversava, coisa de jovem, de igreja mesmo e tal. Eu sabia que tinha outros rapazinhos, né, que gostavam dela na igreja e tal, né? E, então eu era tipo um amigo, nem. Mas a partir daquele momento que ela falou aquilo entrou no meu coração e eu comecei a olhar ela com outros olhos. E ela não, ela me olhava com os olhos normal, só que eu falei, tá rolando alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa diferente, né? Depois daquela palavra, eu comecei a olhar para ela assim com amor, eu comecei a olhar para ela como mulher, vendo, né, as lutas que ela lidava, como ela lidava na sua casa, na fé. E eu comecei e eu me lembro que, eu sempre falo isso, que quando eu orei a Deus acerca da vida dela, né, para nós começarmos um namoro e tudo mais, antes eu orei e eu pedi uma palavra para Deus no momento que eu estava vendo, e Ele me deu o Salmo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. E quando Ele me deu essa palavra, eu estava orando por ela, estava pensando nela. E o Senhor me deu o Salmo 128, né, acerca da vida dela. E assim, nós enfrentamos muitos processos para ficar junto. Nós enfrentamos muitas guerras para ficar junto por N motivos, né? A questão, um pouco a questão familiar, um pouco a questão de que ela não queria também, né? Ela a princípio ela não queria, mas eu falei para ela, eu estou orando, né? Vou continuar orando e eu sei que o Senhor. Só que aí passou, eu lembro a primeira vez que eu tentei ter um contato com ela, foi num casamento, né? Que ela foi madrinha de um casal de amigos nossos. Eu queria chegar nessa parte. E ali eu tava ali, e a gente tava como amigo, né, tal, só que eu já tava olhando pra ela diferente. E ali faltou uma madrinha, e aí colocaram ela pra ser madrinha no lugar dessa moça que faltou, com outro rapaz. Eu fiquei furioso, né? Fiquei ali enciumado, fiquei bufando, tal, fechei minha cara e fiquei de lado, e passou a cerimônia, tal, e ela lá do lado daquele feioso lá, que o bicho era feio que doía, né? Pensa num moleque feio, o moleque era feio, ela tão bonita, tão gata, com uma coisa daquela, era pra mim tá ali. E eu não soube nem disfarçar, né? Fiquei bravo, fiquei tal. E quando foi no final da cerimônia, na festa do casamento, ela perguntou: você tá estranho, você tal. E eu falei pra ela, eu vou falar a verdade pra você, entendeu? Eu fiquei enciumado. Mas por quê? O que está acontecendo tal? Eu fiquei enciumado, entendeu? Eu tô gostando de você, tô apaixonado por você. E fui falando e fui encostando para dar uma bitoca nela. E quando eu fui encostando, ela pegou, me empurrou assim, ela falou: peraí, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei: não, mas você não... Ela falou: não tem, não é assim não, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo, tal. Aí naquela noite, né, foi num casamento onde ela foi madrinha e tudo, que eu abri o meu coração para ela. Eu não esperava. Na verdade eu não esperava, porque ele sempre foi muito discreto. Mas a gente realmente tinha uma amizade, a gente construiu uma amizade que hoje em dia é muito difícil você ter uma amizade homem e mulher. Mas naquela época, tanto pelo sofrimento dele quanto com o meu, a gente tinha uma amizade. E essa amizade foi consolidando, tipo, eu era aquela tipo que aconselhava ele me aconselhava, e a gente seguia os nossos ministérios, porque ele liderava o louvor e eu liderava a dança, né, e os jovens. Então ministerialmente a gente se ajudava, se ajustava. Mas nesse dia que houve o casamento desse casal de amigos nossos, faltou essa madrinha. E aí todo mundo olhou pra mim, dos nossos amigos, e falou: Gi, agora você, por favor, nos socorre.
E aí eu, como, gente? Eu não vim preparada para ser madrinha, né? Apesar de eu sempre estar, sempre gostei de me arrumar muito bem, ir nos lugares muito bem preparada. E aí elas falaram assim, por favor, a noiva, pelo amor de Deus, tal. Aí eu falei, eu vou, mas eu não achava que isso pudesse ferir ou trazer qualquer coisa, porque a gente não tínhamos nada. Éramos amigos, né? Éramos amigos. Eu já tinha. E aí eu entrei, quando saí desse casamento, que a gente foi pra festa, ele tava estranho. Ele tava totalmente estranho. E aí ele começou depois a declarar, e começou a falar e quis me dar um beijo. Aí eu falei, que é isso? Tá dançando, que isso? Calma. E aí eu fiquei assustada com tudo aquilo. Na verdade não era um beijo, ia dar uma bitoca. Ia arrancar um beijo, sim. Ia. Um cheirinho na... Ia, a pastora ia querer arrancar um beijo. E aí, nesse dia do casamento, foi um dia muito assim, impactante, porque ali ele se revelou o que ele queria realmente comigo. E aí, dali pra frente, a gente começou realmente a se orar junto, porque até então ele estava orando por algo que eu nem imaginava. Então, daquela conversa, a gente iniciou um tempo de oração. Mas é um tempo de oração de verdade, não o que é hoje, sabe? Que alguns falam assim, tô orando, mas daí outro dia já tá se beijando, já estão se amassando, né? Deus já falou, né? Né? Não que ele não tentasse, né? Ele tentava, o pastor João tentava. Mas uma coisa que eu sempre, fazia, né? Tá bom. Tava igual você, mas era uma coisa que a minha mãe sempre falava, né? Minha avó, as líderes que eu tinha, né, na igreja, no discipulado que a gente tinha de liderança ali, né? Tínhamos uns momentos ali de liderança, tinha um ensinamento, e sempre falava que a mulher que tinha que ter o posicionamento, que o homem sempre ia tentar, né? Então você que teria que dizer o não, você que teria que estar ali. Então eu sempre me posicionei nisso, porque como ele já tinha tido algumas situações na vida dele, e eu via como meu pai tratava minha mãe por conta do alcoolismo em casa, então eu criei um trauma assim, eu não vou casar, né? Se Deus tem algo pra minha vida, então ele vai ter que trabalhar isso dentro de mim, mas eu não quero me envolver porque eu vou me machucar. Então, por conta dos traumas de infância, e ele também, então o Senhor, ele nos uniu realmente para um propósito, porque era impossível nós estarmos juntos. Realmente Deus uniu para um propósito, porque era uma coisa assim que nos primeiros dias que ele me levava no ponto de ônibus, aí ele falava assim, eu te amo. Eu falei assim, eu não te amo. Não, você fala friamente, mas eu não vou falar uma coisa que eu não te amo. Eu gosto de estar com você, de você me trazer uma amizade, mas eu não posso dizer que eu te amo. É uma palavra muito forte, é uma frase muito forte não poder dizer que eu te amo. Só que aí nisso, nesse período de oração, que realmente a gente fazíamos, que nem imaginávamos que seria corte, naquela época a gente nem imaginava que seria essa palavra corte, mas a gente realmente levou isso a sério. Só que dentro desse um ano a gente falou, a gente vai noivar e a gente vai casar. Eu sempre fui assim de ter posicionamento, e ele também, sanguíneos, né? Sempre. Então a gente sabia o que queria. E um casal de amigos nossos uma vez chegou pra gente e falou assim, Deus tem algo mesmo na vida de vocês, viu? Que é tanto levante. Eu falei, só pode, porque não é possível namorar um rapaz que tenha tanta luta pra me poder enfrentar, e ele também. Porque, querendo ou não, eu já tinha perdido meu pai, os meus tios falavam, mas será que esse rapaz quer alguma coisa séria mesmo com a Gi? Então, assim, foram momentos muito desafiadores. Mas a gente se posicionou em Deus. Acho que o grande segredo tá aí, a gente se posicionar em Deus. E a gente decidiu, né, amor? Sim. E estamos aí. Estamos aqui até hoje, quase até hoje, pela glória do Senhor, quase 20 anos, né? Até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Quando Deus nos deu a palavra, assim, que nós sairíamos de onde nós estávamos, né, para uma chamada pastoral, nós lutamos muito, né? Não lutamos no sentido de desobediência, no sentido de não aceitar a vontade de Deus, mas acho que era muito mais um temor, né? Uma responsabilidade que era estar à frente de vidas, porque pastor para mim não é só aquele que prega, mas pastor é aquele que cuida de vidas. Então a gente já fazia isso de uma forma indireta no ministério, ali cuidando de ministérios, mas havia muito esse temor, né?
mas Senhor, será que eu estou preparado? Será que estamos prontos? Será que é a hora? Será que, né? E embora eu sempre falo que a unção, ela só vem para validar aquilo que você já está fazendo, né? Então eu entendo, quando Deus começou a falar conosco, a gente, no nosso veio, já era um veio pastoral. Nós já amávamos a igreja, já amávamos vidas, nós já, né, dispensava vários compromissos para estar na igreja, né? Algumas pessoas até mesmo eram incompreensivas com a gente acerca disso. Mas tudo é igreja, mas tudo não sei o que lá. E a gente não sabia explicar aquilo, a gente não sabia como responder para as pessoas que estavam no nosso coração. E era uma coisa muito, muito comum entre a gente. A gente nunca precisou, eu nunca precisei brigar com ela um dia assim, de falar, não, olha, mas tem que ir para a igreja, mas eu não quero ir e tal, e vice-versa. Ela nunca precisou fazer algo na igreja de eu falar assim, não, mas poxa, caramba, não. Sempre a gente estava ali, sempre a gente, né, compartilhava das mesmas ideias e tudo. Então, na verdade, a gente já sentia esse chamado. Só que quando Deus foi falando acerca desse tempo, acerca dessa saída, né, que é uma história muito longa, mas a gente traz aqui pontos cruciais, né? Nós nos desligamos, né, da igreja a qual nós fazemos parte, que foi o Brasil para Cristo, uma igreja muito amorosa, uma igreja, né, que nos ensinou toda a base de fé, toda a base de ensinamento e tudo. Nós nos desligamos debaixo de bênção, e eu lembro que nesse período nós ainda estávamos meio sem saber qual a direção, aonde Deus nos levaria e tal. Aí a minha mãe também havia se desligado, minha mãe e meu padrasto, eles abriram um ministério na época, né, e nós fomos para ajudá-los como pastores ali, né, recebemos a unção pastoral naquele período, né, fomos legitimados ao ministério pastoral, né, e tivemos a bênção também, né, no dia o vô dela estava lá, né, colocou as mãos sobre a nossa cabeça também, e foi o derramamento do óleo da unção e tudo. E assim, como eu disse, a princípio o nosso temor, a nossa resistência em si era muito pelo temor, né? Mas foi um período curto, porque nós sabíamos que aquele período que nós estaríamos ali juntamente com os meus pais seria um período curto, né? Porque Deus já tinha nos chamado para esse bairro onde nós estamos, né, hoje, e aonde nós estávamos anteriormente era algo muito distante. Então, tipo assim, é aquela coisa que você vai indo até Deus te levar ao seu propósito, né? E havia aquela insatisfação, havia aquela, né, aquela coisa da gente ainda não é aqui, não é isso, não é, né? E foi quando Deus nos direcionou para a visão de águia, né? Foi quando Deus nos deu essa direção, quando Deus confirmou isso no nosso coração, né? O nome, confirmou em sonhos, né? Porque eu tive sonho, ela teve sonhos também da parte de Deus, e sonhos assim totalmente espiritual mesmo, de Deus mostrar, Deus revelar aquilo claramente, né? E ela vai só confirmar isso que eu estou dizendo, mas eu lembro de um dia que a gente estava ainda meio assim nessa transição, né, até chegar ao projeto Mava, e a gente lembra que a gente foi num lugar, né, ia ter uma ministração um dia com um casal de pastores que nós amamos muito, tal, são até da mídia, são pessoas famosas, mas muito, muito homem de Deus, mulher de Deus, e nós estávamos em um lugar assim, né, com, acho que, não vou dizer centenas ou milhares de pessoas ali, e aquela pastora, aquela bispa, ela apontou para nós assim, na direção que nós estávamos, num espaço muito amplo. Ela só apontou e falou assim, olha, dali ela começou a contar a história do ministério, como começou e tudo e tal. E ela falou, não sei porquê, mas Deus me incomoda, né, de contar isso e tal. E ela começou a contar toda a trajetória inicial do ministério deles e aquilo que a gente estava vivenciando. As palavras batiam muito com o que a gente estava vivenciando no nosso espírito, né? Eu olhava para ela assim e tal, e ela falava assim, a pastora que ministrava, ela dizia assim, eu não sei porquê, mas Deus está me levando às vezes para alguém. E ela falou, bom, esse alguém acho que somos nós. E de repente, no meio da ministração, ela vira na nossa direção e ela diz assim, por isso que vocês têm que ir.
é lá mesmo onde Deus falou. Deus já tem um povo, Deus já tem um lugar, é aquele território, mas ninguém quer ir, ninguém quer fazer, ninguém quer, mas você quer, vocês querem e tal. E ela sem nos conhecer, obviamente, e começou a liberar aquela palavra ali, e nós entendemos, né? Nós entendemos essa transição, entendemos esse propósito, né? E aí chegamos até aqui, né? Nós chegamos lá nesse dia, foi muito interessante, porque a gente saiu de casa assim, fomos lá, e se Deus falar conosco, é a resposta que nós precisamos. Se Deus não falar, não é o tempo. Não é o tempo. Nós fomos decididos. Uma igreja muito grande, no meio da multidão, nós dois sentados no meio. Sabe que aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo e falou assim, ó, é com vocês. Aí eu cutuquei ele assim, quase falei assim, deixa eu descer que ela tá apontando pra nós. E as lágrimas começavam a rolar, porque a gente tava tão assim, emocionados com o que Deus estava fazendo, mas a gente não sabia por onde começar. E se realmente era uma loucura da nossa cabeça, se realmente era um chamado que estava nascendo. Depois desses 12 anos, né, a gente sentiu uma incapacidade muito grande. Né? Sim, era um sentimento que batia assim, eu não sou capaz, eu não vou, porque o meu maior medo, o meu maior receio, temor, né, que alguns acabam perdendo ao longo do tempo, é das pessoas. As pessoas brincam muito com a obra de Deus, as pessoas brincam muito com o ministério, brincam muito com coisas sérias, e o nosso maior medo era justamente isso, Deus, não é brincadeira isso daqui, não é ver se vai dar certo, não, a gente sabe que tem que ter um propósito, tem que ter uma chamada, né? Então havia esse temor muito grande, e a gente sentia aquela incapacidade, no entanto que pessoas, né, na época que nos amavam, que nos amam, mas elas foram muito claras a dizerem para nós, vocês são incapazes. Em outras palavras, era praticamente isso que eles estavam dizendo para nós, vocês são incapazes, vocês não têm condição. Tem certeza que é isso mesmo, né? Tem certeza que... E jogava esse peso de incapacidade, mas você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo. E realmente não tínhamos nada. E realmente não tínhamos nada. Nada, né? absolutamente nós não éramos filhos de pastor, nós não éramos neto de pastor, nós nunca estivemos dentro de uma administração eclesiástica, nada, a gente só amava a obra de Deus, amava vidas, amava... E aí eu entendo, né, aquilo que o próprio Paulo ele descreve, né, que Deus ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E a gente pôde entender isso, né? Quem olhava humanamente, como é até hoje, não sei, né? Mas é loucura, entendeu? Mas uma coisa que nós tínhamos e temos, e essa chama mantida acesa no nosso coração, é o amor. O amor pelo Senhor, o amor pelas vidas, né? Eu amo o ser humano, entendeu? É injusto as pessoas de forma injusta ou ingrata, às vezes dizer que nós não amamos, dizer que nós praticamente algo que não faz parte do nosso. A gente sempre se esforçou ao máximo. É lógico que ao longo dos anos, com o crescimento da igreja, com o avanço da igreja, a gente sabe que a gente não consegue dar aquela mesma atenção, aquela mesma presença como era lá no comecinho, com um grupo de 10 pessoas, né, um grupo de 5 pessoas. A gente sabe que não tem mais essa condição, mas o amor, ele é o mesmo. Eu sempre falo isso para Deus, que não se apague no nosso coração esse amor, né? E a nossa chamada ela partiu daí, ela veio a partir desse momento, né? Onde nós tentamos resistir, né? Mas por temor, não por desobediência, dizer não, eu não fui chamado para isso. A gente já sabia o que Deus estava requerendo, a gente já sabia qual era, né, o caminho, e mesmo assim, depois desse a qual nós íamos trilhar. A gente ainda relutou o período, Passou um período, ele ficou internado. Tive uma internação. Passou um processo muito difícil, nós não tínhamos filhos, porque eu era estéril, eu não podia girar, né, e ainda estava sem explicação na medicina o porquê. E aí eu me via sozinha, porque eu tinha que voltar para casa sozinha, não podia ficar lá no hospital com ele. E ele ficou hospitalizado uma semana, e eu voltando para casa sozinha, recém-habilitada, a tragédia andando pelas avenidas por aí. Meu Deus. Mas período que fazia parte da construção de um processo, de uma longa história. E aí eu liguei para ele e eu falei, você já tá dormindo? Aí ele chorando.
E eu falei, ele tá chorando, esse homem chorando. Meu Deus, o céu desceu pra esse homem chorar. Aí eu falei, alguma coisa o Senhor tá fazendo. Eu falei, você tá sentindo dor? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim, você tá assistindo? Eu falei, eu tô assistindo um canal aqui, você liga aí. Ele falou, que canal? Eu falei, eu tô assistindo um canal tal. Ele, eu tô nesse canal, é o pastor falando. Eu falei, é. Aí nós começamos a chorar, porque esse mesmo pastor estava trazendo uma palavra e ele pegava e falava assim, desce do barco. Tá com medo por quê? Desce, vem ter comigo. Eu sou com vocês. E aí a gente começou a chorar de um lado do outro. Eu falava, Deus, por que eu tenho que passar por isso aqui sozinha, né? Não tinha ninguém. Eu não podia contar isso pra minha mãe. Ele não podia também contar isso pra mãe dele, né? A gente não tinha amigos íntimos pra de repente compartilhar, porque era uma coisa muito assim individual que Deus estava fazendo conosco. Era realmente nos arrancando, sabe? Aquela águiazinha que fala assim, ó, tô te cutucando pra você voar, ó, tô te cutucando pra você voar. Você tá com medo. E literalmente bateu medo, bateu várias coisas. E nesse período que ele ficou internado, Deus falou muito com a gente, muito com ele lá, muito comigo. Então o que me chamou muita atenção nele era a decisão, o posicionamento, sim, não. Ele nunca ficou na dúvida de nada, sabe? Então isso me chamou muita atenção. E naquele dia que eu fui buscar ele, que ele teve alta, ele pegou e falou assim, se arruma, que a gente vai fazer um culto em casa. Eu falei, culto em casa? Oxi, como a gente vai fazer um culto em casa, só eu e você? Ele falou, só eu e você e meu irmão. Porque na época o irmão dele morava com a gente. Ele estava passando um período com a gente lá em casa, por alguns processos que ele estava enfrentando. E ele estava morando com a gente. E aí eu falei, tá bom. Liguei pro irmão dele e falei, se prepara aí que nós estamos chegando, nós vamos fazer um culto. Aí nós fizemos esse culto. Ele chegou cheio do Espírito Santo, cheio da graça. O Senhor botou fogo na sala e a gente começou a orar, clamar, chorar e agradecer a Deus pela alta dele. E ele trouxe uma palavra que eu e ele, sentado no sofá, eu e meu cunhado, a gente dobrou assim, os braços, ficamos olhando. Eu falei, gente, é outro homem. O que aconteceu naquele hospital, né? E aí passou naquela noite. Eu recebi uma ligação da minha cunhada, né, da Lê. E aí ela falou assim, pastora, cadê vocês? Aí eu falei assim, o pastor teve alta, a gente veio pra casa, a gente fez um culto aqui em casa mesmo. Estamos indo pra aí. Como? Imagina, eu quero ver o meu pastor. Ele teve alta, aí realizamos o primeiro culto em casa. Aí em seguida, né, meu irmão e a minha cunhada foram lá em casa. Só que a gente não imaginava que eles iam chegar com uma galera. A gente achava que eles iam chegar só de dois. E aí chegou um monte de gente. Foi onde a gente começou a fazer um culto, né? Ali, todo mundo já ali preocupado com a saúde dele. E aí nós nos reunimos lá em casa, começamos a realizar os cultos. E daquele dia em diante, o Senhor nos deu uma palavra, que ali estava nascendo um ministério. Nosso ministério nasceu em 3 de março de 2011, às vésperas do meu aniversário, que Deus estava entregando nas nossas mãos. E de lá pra cá nós não paramos. Aí nós começamos a fazer os cultos em casa. Realmente nasceu como uma célula em casa. Nós não imaginávamos o que Deus ia fazer, porque até então a gente não imaginava qual destino de lugar que o Senhor nos levaria. Mas a igreja nasceu na sala da nossa casa. O púlpito era uma tábua de passar roupa. Eu jogava um tecido lindo, cheio de brilho, né? Para realizar ali o culto. Montava a Santa Ceia. E a gente não precisava nem ministrar sobre o princípio, quando no final eles mesmos começavam a falar assim, pastor, a gente não pode ficar aqui, sua casa fica apertada. E eles começavam a entregar os seus princípios, os seus dízimos. E aí a gente começou a ficar assustado com aquilo acontecendo. E aí eu tinha uma gaveta na sala da minha casa, essa gaveta tinha chave. A gente pegava aqueles valores enrolados em papel, não tinha envelope, não tinha nada disso, no papel, e a gente colocava naquela gaveta. Começamos a colocar ali dentro. E aí eu falava pro pessoal, que Deus for direcionar, tá aí. Aí quando o pessoal começou a pressionar, né, pastor, a gente precisa sair daqui, pastor, tal. Aí ele falou, mas como que nós vamos sair? Nós não temos recursos, precisamos alugar um salão. Aí começou a sair procurando salão. Quando
Deus tinha nos dado na direção que seria aqui no bairro do Vila Mara, né? Quando nós subimos o monte, Deus deixou bem claro para ele, é naquele lugar. Porque muitos questionaram, mas como você vai para aquele lugar? Tanto lugar que você tem para ir, ali naquele lugar, aquele lugar é uma terra de esquecimento. E ele falou assim, não, eu vou para onde Deus está mandando eu ir. E aí foi quando a gente desceu do monte, Deus já tinha falado algo no coração dele, e ele começou a procurar na região aqui da Oliveira Freire. Foi quando ele encontrou o primeiro salão. Quando nós chegamos em casa, que ele pegou e falou assim, olha, tal proprietário quer tanto, amor, vamos abrir essa gaveta. Eu falei, bom, se for de Deus, eu sempre fui muito isso, se for de Deus, vai estar lá o valor. Exatamente, quando nós abrimos, tínhamos o valor de depósito para nós entrarmos. Aí eu falei, é a resposta que Deus quer, a resposta que Deus quer. Então não foi nada assim, tudo preparado. Ai, tem um púlpito, tem microfone, tem tudo. Não, nós começamos do zero. Nós não rachamos igreja de ninguém, não saímos brigados com ninguém. Nós recebemos uma palavra de Deus de direção que o Senhor nos deu. Sai que eu vou te dar a terra que vocês precisam. E realmente, eu teve uma noite que eu tive um sonho. E eu acordei ele e falei, amor, eu tive um sonho muito lindo, que você nessa uma igreja muito grande e você só estava batizando muitas vidas e atrás tinha desenho de um pássaro. Aí eu falava assim pra ele, mas ela tinha um bico, bem assim, uma asa, muito assim. E ele falou assim, a revelação que Deus, ele tinha tido um outro sonho, a gente se juntou, ele falou assim, é águia. Aí foi quando Deus nos deu o nome, Visão de Águia. Onde nós esperávamos apoio, aparentemente nós não tivemos. Eu lembro que esse grupo de jovens que começou com a gente, né, pessoas assim totalmente improváveis como nós, né, não eram de igreja nenhuma, não conheciam os passos da fé, né, literalmente assim, cru de tudo. Mas eles viam o amor e com esse mesmo amor eles caminhavam com a gente. Com esse mesmo amor, com essa mesma intensidade. Quando a gente chegou, que a gente abriu aquele salãozinho, né, um salãozinho de 12 metros quadrados, um salão de 3, 4 por 4, sei lá o que, mas muito pequeno, né, de azulejo na parede, uma caixa d'água bem em cima do banheirinho, né? E quando a gente chegou ali, e eu falei, ó, nosso primeiro culto vai ser assim, que eles sentaram no chão, né? A gente tem até esse momento registrado, e a gente viu ali o amor, a gente viu, e o Senhor, Ele proveu, né? Porque eu tenho uma frase que eu aprendi com um grande homem de Deus, que diz assim, que igreja, ela não se começa, a igreja se nasce, né? Então, ali nascia a igreja na época, Igreja Evangélica Ministério Visão de Águia. Depois transicionou aí, quando nós tivemos o entendimento, né, de uma igreja apostólica, Ministério Apostólico Visão de Águia, e é onde hoje a gente chegou nesse nome que na época eu falei, Mava, mas que acabou pegando, né? Mava Church, que elas são as iniciais, Ministério Apostólico Visão de Águia. Mas a gente viu isso, né? A gente viu Deus provendo em cada detalhe, muito trabalho, muito amor, muito cuidado, né? Aí depois nós ganhamos 15 cadeiras, depois a gente ganhou uma caixa de som, e aí um conhecido nosso falou, eu tenho um púlpito aqui, se você quiser eu tenho um púlpito aqui bom para te dar. Mas foi nascendo assim, né? Como a pastora disse, sem divisão, as pessoas passavam, a gente tinha pessoas nessa época na porta da igreja que elas passavam assim, pessoas de outros ministérios, passavam na porta da igreja, ela olhava assim, balançava a cabeça, olhava pra gente assim, a gente pregando com aquele amor. Hoje a gente tem uma formação teológica, hoje a gente tem, né, alguns cursos, mas eu sempre digo que tem coisas no ministério que a gente não vai aprender numa sala de aula, a gente não vai aprender com livro de teologia, a gente não vai aprender com contexto hebraico, aramaico, grego, mas a gente vai aprender na raça, no dia a dia. E eu acho que essa é a melhor escola de um cristão, essa é a melhor escola de um pastor, essa foi a melhor escola de um líder. Não troco esses momentos por nada. Quando eu me lembro deles assim, foi muito dolorido, mas quando eu me lembro deles, eu não troco esses momentos por nada. E falo para Deus, Deus, se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria. Só para hoje, quando nós olhamos para cada detalhe que Deus tem feito, quando nós olhamos para cada realização que Deus tem trazido nesses 12 anos, que eu sei que Deus vai fazer muito mais, mas nós já somos muito gratos pelo que Deus já fez, e quando eu olho, eu sei valorizar
Talvez quem está no nosso contexto assim não entenda às vezes as lágrimas, não entenda aquele senso de gratidão, não entenda aquele sentimento, né, apegado àquilo, mas a gente sabe, porque são memórias que, né, são memórias que não se apagam. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Sempre tive. Mas quando Deus nos uniu, ele já tinha uma filha, né? Ela veio até um período morar com a gente, nos tratamos como filha, fazia festas, tudo que a gente podia fazer, né, foi feito, mas nunca, claro, tomando o espaço da mãe dela. Mas um dia que o Senhor nos chamou para ser líderes, para sermos sacerdotes, eu virei para ele e falei para ele, você tem certeza daquilo que o Senhor está nos chamando? Porque eu apoio você, eu vou ser esposa. E ele falou, não, Deus falou que é com nós dois, você sabe daquilo que Deus tem na sua vida também. Eu falei, não, mas eu vou entender, eu quero ficar como dona de casa, eu vou cuidar, né, dos nossos negócios. E se Deus aprovar um dia eu ser mãe, ele falou, não, Deus vai fazer. Se ele está dando o ministério, ele vai abrir a sua madre e a gente ela vai ter ter muitos negócios, às vezes ela fala, aí eu tenho que administrar toda aquela fala, né? A voz, calma, respira, conta até 10, aí ela vem. É porque eu acho que pelo sofrimento que eu tive, assim, de ver os meus pais brigando muito, eu cresci, assim, de uma forma que é complicado, porque foi uma infância boa, mas no momento em que eu precisava de uma paternidade, meu pai faleceu. Então, essa paternidade me fez falta. Então, eu tinha que ter muito cuidado de como eu via ele. Porque eu tinha que entender que ali ele era o meu marido, ele não era o meu pai. Sabe? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque às vezes as pessoas, elas confundem por ela ter tido uma carência de não ter tido pai, aí ela quer pôr no marido uma paternidade, mas ele não é pai, ele é meu marido. E graças a Deus, ele sempre teve muita sabedoria, né? Então ele sempre chegou comigo, a gente sempre conversou. E aí logo no começo do nosso casamento, a gente não imaginava ainda sermos pastores. Tô falando coisas pra vocês já no início do nosso relacionamento. Eu acho que nós estávamos 2 anos de casado, eu engravidei. De 1 mês eu perdi. Só que eu não senti tanto esse impacto. Não senti tanto, mas senti por ter sido, né, já aquela surpresa, vou ser mãe. Eu perdi. Passou-se uns anos, antes mesmo também de sermos pastores, eu engravidei novamente. E aí, com quase 4 para 5 meses, eu perdi. Eu tive um aborto de novo espontâneo. E nesse aborto eu sofri demais, porque eu fiquei jogada dentro de um hospital, aí tive que fazer coletagem, tudo um processo que nos doeu muito. Muito sofrimento, nos doeu muito, porque eu ali, tipo, eu vi ali meu sonho morto. E aí, passou um tempo, ele virou pra mim e ele falou assim, você vai ser mãe. E eu falei assim, mas e se Deus não quiser? E se Deus não quiser? Eu preciso entender e aceitar. Naquele período que a gente perdeu o segundo bebê, da minha esterilidade, eu literalmente me lancei nos pés do Senhor e eu falei assim, Deus, eu tô como Ana. Eu quero um filho. Mas se não for do teu querer, Senhor, arranca esse desejo do meu coração. E aí eu falei, Deus... E até mesmo porque a médica havia dito... E a médica passou na verdade... A médica havia dito que era impossível. Ela falou assim, você não pode, você não tem condição de vocês terem filhos. Já pode pensar de adotar, porque todo feto que ela for gerar, ele não vai se segurar no ventre dela. Então a gente já tinha esse diagnóstico. A médica foi muito enfática, então ali ela tipo matou o meu sonho. Mas um dia na sala de casa, eu orando, ele tinha saído para trabalhar e a gente ainda estava nessa transição do começo do ministério e eu me lancei nos pés do Senhor e eu falei, Deus, se não for, só arranca esse desejo no meu coração. E aí o Senhor, eu vi claramente o Senhor me falando, ele falou assim, eita Ana, tá chorando, né? Tá chorando, é isso mesmo que eu quero que você chore, porque eu vou fazer um milagre. Só que aí veio a perda do segundo bebê. E eu jogada naquele hospital, vendo todas aquelas mulheres ganhando e eu sem nada, o Senhor me visitou naquele dia. Eu lembro que o Senhor me visitou e eu vi claramente a voz do Senhor colocando, né, a mão no meu ventre. A voz dele, ele falando assim, Sara,
vou te fazer mãe de multidões. Hoje você não está entendendo nada, mas eu vou te fazer mãe de multidões. Mas primeiro você vai sentir a dor de uma perda, para depois você sorrir. Eu ouvi claramente. E quando eu acordei, que eu levantei, depois eu saí da frente e falei, cadê o enfermeiro que veio falar comigo? Aí a moça, não teve enfermeiro nenhum, aqui tá todo plantão, só mulher.